Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz esse sapatinho de tricô, bem facinho de fazer, de 0 a 3 meses, tá? Esse daqui eu fiz na cor branca, mas no passo a passo eu vou fazer em tom de rosa, tá? Porque no vídeo o tom de branco ele fica ruim para ver, né? Mas ele é inteirinho de tricô, olha, muito facinho de fazer. E ele é dois modelinhos, olha, ele pode ser de caninho alto. Aí você pode colocar um cadarço aqui. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês com o cadarço, né? Ou você pode dobrar ele aqui, olha. E ele vira um sapatinho de caninho baixo. Aí você pode colocar um pompom. Aqui ele tá com saquinho para enchimento. Você pode colocar um pompom aqui na frente, mas ele vai ficar assim, daí ele fica mais fechadinho aqui, tá? Então ele vai ficar dois modelinhos. Cano alto com o cadarcinho aqui. Ou você dobra e ele fica botinha de cano baixo. E aí você coloca um enfeitinho aqui, tá? Então, eu fiz esse parzinho aqui na cor branca. Eu usei, nesse daqui, eu usei essa lã, a Pinguim Família, 40 gramas. Deu um parzinho e aqui, creio eu, que dá mais um parzinho. Então, essa lã aqui de 40 gramas dá 2 pares, tá? O texto dela é 375. Se você tiver uma outra lã ali que o texto seja 375, também dá para fazer nas medidas que eu vou passar, tá bom? Vamos lá ver como é que eu fiz então? Olha pessoal, então aqui eu começo colocando 24 pontos em tricô na agulha. Para começar, eu sempre deixo, porque depois ele vai ser como costura, né? Eu sempre deixo um tanto de fio assim, olha, para começar. Tá? Porque ele vai servir de costura depois, tá? Então, você já começa aqui deixando um bom pedaço. Faz os 24 pontos na agulha. E aí, a gente começa assim, olha. O primeiro pontinho aqui a gente não vai fazer. O primeiro ponto a gente não faz, a gente só passa pra agulha aqui, tá? E depois, a gente só vai fazer pontos em tricô. Então, a gente vai até o finalzinho, fazendo pontos em tricô. Então, eu vou fazer meus pontos em tricô aqui. Quando eu chegar no último pontinho, eu mostro pra vocês, tá? Olha, gente, então aqui eu terminei, né? Fiz toda a carreirinha em ponto tricô. E no último aqui, a gente vai fazer um ponto meia. Então, tava assim, passo o fio pra trás e faço o último pontinho aqui em ponto meia. Tá? Agora, eu viro o trabalho. Primeiro ponto aqui, a gente não faz. E agora, eu vou fazer 16 pontos em tricô. Então, eu vou contando aqui. Esse primeiro pontinho já conta, tá? Então, agora aqui eu vou prosseguir até eu completar 16 pontos tricô. Olha, gente, então aqui eu terminei os meus 16 pontos tricô, né? Agora, a gente vai fazer 2 pontos meia. Então, eu faço um ponto meia e 2 pontos meia, tá? Volto o fio aqui pra frente e termino fazendo ponto tricô. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 pontos tricô. E o último, sempre eu termino em ponto meia. Tá? Então, aqui ele vai ficar assim, olha. 16 pontos tricô. 2 pontos meia. 5 pontos tricô e termino um com o ponto meia.
viro o meu trabalho, deixo o primeiro sem fazer, só passo ele assim, olha, né? E agora eu vou fazer aqui pontos em tricô. O lado do avesso, sempre pontos em tricô. Então, eu vou fazer até o final ponto tricô. E o último pontinho eu termino em meia. Tá ok? Olha, gente, então aqui eu terminei. Agora, eu vou repetir a mesma carreirinha que eu fiz embaixo, né? O primeiro ponto eu não vou fazer, só vou passar para outra agulha. Vou fazer 16 pontos em tricô. Faço 16 pontos em tricô. E quando eu chegar aqui nos 2 pontos meia, eu volto para mostrar para vocês, tá? Olha, gente, então aqui eu terminei, né? 16 pontos em tricô, coloco o fio para baixo e vou fazer os 2 pontos meia, tá? Volto o ponto aqui para cima, faço os meus 5 pontos em tricô. E termino o último pontinho em ponto meia. Aí, ele vai ficando assim, olha. Vai ficando com esse detalhe aqui em ponto meia. Viro o trabalho no lado do avesso. E aqui do avesso eu faço todo em ponto tricô. Então, ele vai ser basicamente assim, por 12 carreiras. O lado do avesso eu faço todo em ponto tricô. E o lado direito eu faço 16 pontos em tricô, 2 pontos meia, 5 pontos em tricô e termino aqui um ponto meia. Lembrando que toda vez que eu começo aqui, eu não faço o primeiro ponto, e toda vez que eu termino com um ponto meia. Então, a gente vai fazer assim por 12 carreiras, tá? Aí, quando ficar pronto aqui, eu volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, então aqui eu terminei os 8 pontinhos que eu arrematei, tá? E aqui ficaram 15 pontos no total. E a gente vai prosseguir fazendo da mesma forma. Então, um pontinho aqui a gente não faz. E aqui a gente vai fazendo ponto tricô. Então, a gente chegou aqui, passa o fiozinho para trás e faz 2 pontos meia. Passa o fiozinho para frente e termina em tricô. Tá ok? Olha, pessoal, então aqui já tinha arrematado, né, os 8, agora daqui para frente a gente vai continuar só fazendo da mesma forma por 10 carreiras, tá? Então, a gente vai fazendo os pontos tricô, 2 meia, termina em tricô. Então, aqui a gente vai fazer por 10 carreirinhas, tá? Olha, gente, então aqui eu já fiz as 10 carreirinhas, né? Do lado direito aqui, olha, já fiz as 10 carreirinhas. E agora eu vou voltar a colocar 8 pontos aqui na agulha. Porque aqui eu rematei 8 e aqui eu volto colocando 8 pontos na agulha. Então, eu vou virar meu trabalho, vou colocar assim, ó. Viro aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Viro meu trabalho novamente pro lado direito. E aqui eu volto a fazer da mesma forma que eu fiz aqui, olha. Um ponto eu não vou fazer, né?
Então, primeiro aqui eu não faço, né? E daqui em diante eu vou fazendo... Opa, soltou. Então, primeiro aqui eu não vou fazer. E daqui em diante eu começo a fazer da mesma forma que eu fiz aqui nesse comecinho aqui. Somente ponto tricô. Que são os 8 pontinhos que a gente rematou e agora a gente tem que voltar, colocar esses 8 pontinhos aqui na agulha. Se você souber uma outra forma de colocar, não tem problema, tá? Então, chegando aqui, olha, já coloquei todos eles. Tá vendo? E agora que eu volto a fazer, né, a continuação do ponto tricô. Até chegar ali nos meus 2 pontinhos meia. E volto a fazer tudo do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, olha, nessa parte de baixo, tá vendo? É só continuar aqui fazendo o tricô, os 2 pontos meia, termino aqui em ponto tricô, avesso, tudo em tricô. E a gente vai fazendo assim por mais 12 carreirinhas, igual a gente fez aqui, tá? Olha, gente, então ficou dessa forma, tá vendo? Ficou com 12 carreiras aqui no começo, depois aqui no meio 10 carreirinhas e aqui no final 12 carreirinhas também, tá? Então, agora eu vou arrematar aqui, né? Vou encerrar o trabalho e eu volto para mostrar para vocês como que eu faço a costura e vou passar as medidas também, para quem tiver um outro fio e quiser fazer sobre a medida, né? Tá bom? Então, eu vou arrematar aqui agora. Olha, gente, para quem ainda não sabe como é que faz o arremate, eu faço assim, né? Eu pego 2 pontinhos juntos, né? Passo o fio aqui, tiro. Deixa eu dar um pouquinho. Tiro ele, volto ele pra agulha, pego de novo os 2 juntos. Daí fez ficar um pontinho só, né? E aí eu vou puxar um fio aqui num tamanho bom, porque vai ficar a outra parte da costura, um tanto assim já tá bom, tá? Então, esse é o tipo do arremate que eu faço, tá bom? Então, aqui eu terminei, né? Passo o fiozinho por dentro e encerro aqui o nozinho, olha. Tá vendo? E vai ficar 2 fios, né, gente? Olha, vai ficar um aqui no comecinho, por onde a gente começou, a gente deixa um fio bem grande. E quando termina aqui, a gente também deixa um fio grandinho, pra fazer as 2 costuras, né? Vou mostrar pra vocês primeiro aqui, olha, quanto que ele ficou em centímetros, tá bom? Então, aqui, na altura total dele, deu 19 centímetros, tá? Nessa largura aqui, olha, do primeiro aqui do começo, deu 10 centímetros. Aqui no meio, ele deu 6 centímetros e meio, né? E aqui, 10 centímetros, tá? Para quem quiser fazer na base dos centímetros, também pode fazer assim. Então, aqui eu terminei, olha, tá do lado direito, tá vendo? Do lado do avesso é aqui, olha, tudo em tricô. Do lado direito, eu vou dobrar, dobro ele assim. Nesse fio aqui, deixa eu só... Nesse fio aqui, eu vou fazer essa costura aqui da solinha. Então, um fio eu uso aqui para fazer a costura da solinha. E esse outro fio aqui eu uso para fazer a costura aqui do caninho. Por isso que tem que deixar os 2 fios, né? O do começo e o do final grandinho. Então, esse fio eu vou usar aqui na costura da sola e o outro fio aqui no caninho dele, tá? Só deixar bem certinho e fazer a costura aí, tá? Olha, gente, então aqui eu já costurei as 2 partes, né? Costurei aqui o caninho e costurei aqui a parte da solinha. Já escondi o fiozinho, a gente ainda tá do lado do avesso. E aqui, olha, na frente do sapatinho,
a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar um fiozinho aqui pequeno, olha, não precisa ser muito não, um fiozinho na agulha. Vai passar aqui bem no comecinho do sapatinho e a gente vai transpassando o fio assim, olha. Um sim, um não, né? Pega um e o outro não. Vai passando assim, olha. Até chegar ali na outra pontinha. Aqui não precisa ter uma regra muito específica, porque vai ficar escondidinho. Passou o fiozinho aqui, olha. Deixa eu segurar aqui. Passou o fiozinho aqui. A gente vai puxar ele e vai amarrar. Tá vendo? Puxou. A gente faz um nozinho aqui, olha. Fazer dois para ficar bem certinho, né? E agora a gente esconde esse fiozinho aqui pro lado do avesso mesmo, tá? E depois a gente vai virar ele do lado direito. Não esquece de esconder o fiozinho aqui, tá? E ele tá prontinho, olha, gente, que belezinha. Do lado do direito. Com o enchimento ele fica bem mais bonitinho, né? Aqui, se você quiser fazer um acabamentinho na bordinha também pode, né? Com alguma lã diferente ou outra cor. E você pode usar ele assim como eu falei, no caninho viradinho para baixo. Vou colocar o enchimento dele e volto para mostrar para vocês, tá? Olha, gente, então aqui terminei ele ficou dessa forma aqui, olha. Essa ficou com a lã um pouquinho mais grossa, mas ele ficou o mesmo tamanho do branco, olha. Na verdade, não é mais grossa, é que essa aqui eu coloquei duas lãs daquela fininha, né, juntas, para ficar essa cor mesclada. E essa aqui é só aquela lã que eu mostrei no começo do vídeo, que é mais grossinha. Então, ficou praticamente o mesmo tamanho. Esse é um modelinho, você pode colocar um pompom, igual eu falei, né? Você pode colocar um pompom aqui em cima, pode colocar um lacinho, dá um charme, né? Um lacinho bem aqui, ó, fica bem bonitinho. Pode colocar uma florzinha dessas que a gente faz mesmo de crochê. Coloca uma pérolinha aqui no meio, uma pedrinha. Pode ser da mesma cor, olha, um tom só, né? Aí você pode enfeitar da maneira que você quiser. Ou pode deixar assim também, que ele é bem bonitinho, né? Caninho longo aí. E se você quiser deixar o caninho longo, eu coloquei o cadarço aqui, olha. Esse aqui é um cordãozinho, daqueles de shorts, né? Que a gente compra de rolo. Esse daqui eu ganhei. Então, aí eu coloquei aqui, ele é bem parecido com o cadarço. Então, esse daqui eu fiz assim, olha, com o caninho alto, né? É só não dobrar. E você tem ele aqui com um cadarcinho. Pode ser a de menino, se você quiser fazer azul ou verdinha. Fica assim, fica bem masculino, né? Fica bem bonitinho. Então, são dois sapatinhos em um. Ou você pode deixar esse modelinho, caninho baixo, daí você enfeita aqui da forma que você quiser, né? Com um laço, um lacinho menor até. Com uma florzinha. Olha como dá diferença, né? Uma florzinha ou um pompom. Ou você pode deixar assim, caninho alto e coloca um cadarcinho. Pode ser feito o cadarcinho de crochê também, que fica bem bonitinho. Então, é o mesmo sapatinho, dois modelinhos. Bem interessante, né? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!